Estamos ao vivo aqui com o Fábio Lanin, nosso queridíssimo professor de literatura. Foi um grande prazer, foi muito divertido gravar o curso com ele, além de ser um curso maravilhoso. Está aqui conosco. Estamos na véspera da FUVEST, aqui faltam 3 dias para a primeira fase, não é isso? E deixa eu só tirar o... Peraí, eu estou me ouvindo aqui. Faltam 3 dias para a prova, então ainda dá tempo de fazer alguma coisa, mas não muito. E aí a gente vai falar hoje alguns conselhos, como se preparar para a prova, estão em cima, o que, que pode fazer, o que, que não é bom fazer. Vamos falar um pouquinho aqui das obras que vão cair na prova. E estamos especialmente aqui para tirar dúvidas. Então, se você é amante da literatura, quer fazer alguma pergunta, estamos aqui para isso. E se você vai prestar prova e está aí aflito, está preocupado, quiser fazer alguma pergunta, mande também. Então, ó, estamos aqui para isso. Fábio, boa noite, obrigado pela sua presença novamente. É sempre um Ô prazer Maurício, conversar com você. tudo bom, cara? Tranquilo. O prazer é meu, né? Você falou que se divertiu fazendo a gravação do curso. Espero ter se divertido tanto quanto eu, porque foi um barato, né? Assim, de uma forma que vocês deixam a gente muito solto, muito tranquilo para poder fazer as gravações, e o curso realmente ficou bacana, né? Ficou muito Ficou bom. muito bom, ficou muito bom. Vocês são, como diziam no tempo de garoto, ponta firme, né? E o curso resultou em algo muito legal, cara. O curso realmente resultou em algo extremamente profissional, né? Pegando Sim. as nove obras da literatura, inclusive com algumas descobertas boas, né? Alguns escritores mais recentes, como o africano, da literatura africana, que chegou ali. Eu descobri ali esse escritor, eu ainda não o conhecia. Então, algumas surpresas boas e um contato com gente muito boa, né? Você, a equipe toda, é muito, muito legal, né? Pô, E você pegou e sim. falou assim a respeito, faltam 3 dias, né, para a primeira fase, para a FUVEST, e o que fazer em tão pouco tempo, né? Ou o que não fazer. Eu acho que a minha primeira ideia é não entre em pânico. Se você não fez nada, não adianta entrar em pânico agora, né? Com certeza. Bom, a gente tem aqui, ó, Thiago Nascimento. Obrigado pelo curso, professor. Thiago, eu vou Opa, te dizer um negócio. Foi muito divertido gravar com o Lanin, e é um cara, você deve ter visto o curso, as aulas dele. Ele tem uma voz, né, que dá para ficar ouvindo ali por muito tempo. Então as aulas passavam rapidinho, assim, você ouvia, assim, parecia, assim, dava aquela tranquilidade, aquela voz serena, um cara muito engraçado. Então foi muito legal pra gente. E você falou que ficou à vontade no estúdio, isso faz parte do trabalho, que se o professor tá tenso, dificilmente você vai ter um produto legal. Isso vale para os alunos que vão para a prova também. Se você chegar muito estressado ali, vai ser complicado. E assim, é muita expectativa. É muito, eu sei, eu já passei por essa etapa aí. No meu caso, foi uma eu prova. lembro Eu disso. fiz, eu fiz licenciatura em matemática, que na minha época, pelo menos, não era tão difícil de entrar. Eu consegui ali sem muita complicação, mas assim, tem provas que são, tem vagas que são extremamente concorridas, e eu não vou dizer que dá para chegar tranquilo, porque é impossível, mas assim, tem que entrar numa dose adequada de ansiedade, tem que saber moderar. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, alguns conselhos que eu posso passar, porque, bom, essa ansiedade vai acontecer em qualquer situação da vida com muita expectativa, numa entrevista de emprego, numa competição, numa entrega de trabalho para o chefe ali, para a empresa, uma reunião de negócios importante. Isso vai acontecer ao longo da vida, né? Essas situações em que a gente cria muita expectativa. Então a gente pode passar até uns conselhos gerais que vão servir para todas as ocasiões, né? Mas também vamos falar algumas coisas sobre conselhos de estudo, porque passando ou não nessa prova, a vida de estudo não acaba. Inclusive, não deve acabar nunca. Então a É verdade. gente passa alguns conselhos para a segunda fase e para aí, enfim, é só o começo, né? Porque passando na FUVEST, você vai ter outros anos aí de dedicação. Então essas dicas vão servir para essa fase também. Então é isso. O pessoal que está chegando aí, mandem as perguntas. Se vocês não mandarem perguntas, a gente vai escolher um tema aqui e começar a explorar.
Enquanto o pessoal está pensando na pergunta, agradecer a quem está chegando aí, o pessoal, né? O Thiago falou, obrigado, professor. Eu que agradeço, cara. Mesmo porque vocês que assistiram o curso, eu recebi, na verdade, via rede social, seja Facebook, seja o Instagram, né? Eu recebi contato do pessoal que assistiu o curso, pedindo contato meu, não sei o que, tudo mais. Eu aceitei, claro. E agradecer a Idório, professor, gostei do curso, curti o curso, achei muito legal tal. E gente divulgando, né, passando adiante. E o meu canal do YouTube, que está parado desde fevereiro, né, acho que do outro ano ainda, começou a aparecer um monte de gente procurando as aulas ali, né, que são abertas. Olha que bom. Então, isso gerou um movimento muito interessante, né? E eu percebi que há um interesse pela literatura efetivo, né? Pelo menos as pessoas que entraram em contato comigo mostraram o interesse pela literatura efetivamente, o interesse pela leitura, de conhecer a leitura e tudo mais. Vão prestar agora o vestibular, né? Maurício, você falou que a ansiedade é impossível de se conter, e é verdade, é impossível de se conter, nas várias situações da vida, seja em entrevista de emprego, seja no próprio emprego, né? Eu brinco, eu sou um sujeito muito ansioso, né? Eu tenho assim, um nível de ansiedade realmente extremo, né? E isso atrapalha? Às vezes sim, né? Em outras situações, isso até me ajuda a ir em frente, né? Sabendo lidar com essa ansiedade, ela vira um certo propulsor, né, de ação, né, para ação. Né? Com certeza. É verdade, né? Mas aí vai passando o tempo, né? Enfim, a ansiedade aos 20, 30 anos é uma coisa, aos 55 é outra. A gente já aprendeu a lidar um pouquinho com ela, né? Mas, por exemplo, insônias, porque no dia seguinte tem uma coisa importante de manhã cedo, quantas, né? E vamos em frente, vamos conseguir fazer isso, e aí funciona. O negócio é o seguinte, se você fica ansioso por causa da prova e não dormir, e perceber que falta meia hora para você acordar, não durma. Vai direto para a prova e dorme depois. Porque que aí você vai desmaiar, vai esquecer que fez a prova e vai ter uma bela surpresa, espero, né? Fez a prova bonitinho e tudo mais. Olha, isso que você falou aconteceu com um colega meu do colégio, que você estava do meu lado, inclusive. Ele foi para fazer a prova da FUVEST e ele não conseguiu dormir. Ele ficou com uma ansiedade que ele passou a noite em claro. E ele fez uma coisa mais curiosa do que o que você disse. Ele começou a prova, nossa, eu tô muito cansado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar a cabeça aqui uns 5 minutinhos para ter energia para fazer a prova. Ele dormiu por 4 horas. Desculpa. Hoje a gente dá risada, né? Porque depois virou engenheiro, um ótimo engenheiro, inclusive, mas assim, ele perdeu a prova, ele acordou, faltava 40 minutos para entregar e, obviamente, não deu para fazer. Bom, aí já era, e foi e vários colegas meus, inclusive, que foram, na minha classe, muitos fizeram engenharia, muitos tiveram problemas gravíssimos com ansiedade, né? E eu vou dar alguns conselhos, está muito em cima para resolver, assim, efetivamente, mas alguma coisa dá para fazer. Então, tem alguém aqui com um símbolo estranho aqui, eu não sei. O que é isso? Uma caveirinha? Parece uma pipoca. CRSTN. Estou no ônibus, mas é live mais importante. Exatamente, ó. Isso, exatamente. Então, Então, assim, o que você está falando, ansiedade, na verdade, por que a gente fica com ansiedade? Porque a gente se importa com aquilo. Pode ver, as pessoas que estão em situações em que a gente teria ansiedade e não estão. Christian, boa. tá só com as consoantes, estilo taquigrafia, né? Só sons e consoantes. Então, a gente fica com ansiedade porque a gente se importa com aquilo que está acontecendo. Às vezes você vê pessoas que estão na mesma situação que a gente e não estão ansiosas em absolutamente nada, porque elas também não se importam. E essa ansiedade, né, porque a gente se importa, é um jeito do corpo se preparar. Então você está ali com mais energia, você gasta mais energia, você está mais atento, você se concentra com mais facilidade, você tem os movimentos com mais força. Aqui o seu corpo está em estado de alerta. O problema é que esse estado de alerta, se for exagerado, vai vai te prejudicar. Então a gente tem que saber controlar um pouquinho isso aí. O melhor jeito, né, que eu posso dizer daqui para a prova é durma o máximo que você puder. Não dá para aprender muitas coisas
nesses últimos 2, 3 dias. O melhor a se fazer é realmente dar uma descansada, porque a prova é muito intensa, várias horas, muitas questões, e não envolve só literatura. Então, assim, você não vai dar para aprender tudo aquilo que não aprendeu agora. Pode falar, Lenin, depois eu vou dar mais Não, não, um não, é que você comentário, e a gente vai para as obras. Pode você falar. está falando sobre ansiedade e tudo mais, tal, e durma, descanse. Isso é uma verdade. Estudo de véspera nunca funciona, né? O estudo então, faltam 3 dias. Então, pensando na literatura especificamente, não dá tempo de ler as 9 obras em 2 dias, né? Dá tempo de No ver o curso. terceiro, dá tempo de ver o curso, né? O curso está dando quantas horas? 13 horas e meia? Eu Por acho que aí, era né? isso. Deixa eu ver aqui. O total, acho que mais ou menos 14 horas, vamos arredondar, né? Dá para fazer 2 estirões de 7 horas por dia, 2 dias, né? Finge que é série da Netflix, né? Alguma coisa nesse Maratonar, sentido, com maratona, certeza, com né? certeza vai garantir algumas questões a mais na prova. Isso é fato. Com certeza. Mas na véspera mesmo, não toque no material de estudo, né? Na véspera mesmo da prova, descanse, pare, faça outra coisa qualquer, assista um outro filme, vá ao cinema, né? Não pense na prova, né? O estudo da véspera só aumenta o nível de tensão, não da ansiedade, mas da tensão gerada pela ansiedade, né? Com certeza. E isso é terrível, porque nesse momento de tensão, essa angústia que gera, eu preciso estudar o que eu não estudei, aí você pega na véspera, que gera e possibilita e bate, né, aquele tal de branco. Aí você olha a prova e fala, meu Deus, isso é o quê? Né? Eu não entendo nada disso. Claro que não, a sua cabeça entrou num processo... E às vezes você está com aquela expectativa, né? Se sente preparado e de repente se abre ali um caderno de matemática, de física, qualquer coisa que seja, olha uma fórmula, uma passagem, não lembra, aí dá aquele medo. Puxa, não sei isso, então todo o resto vai junto. Aí gera uma insegurança e não é hora de ficar assim, não é hora de se sentir inseguro, né? Então aproveitar esses são 3 dias. Aproveite 2 dias, né? Não, no terceiro dia. Então tem, na verdade, sexta, sábado, a prova é domingo, né? Aproveite amanhã para fazer uma revisão, né? E no sábado vai fazer outra coisa qualquer. Né? No sábado vai respirar, vai curtir a família, o filho, os pais, a namorado, né? Vai ao cinema, vai comer uma pizza, né? E tenta dormir cedo. E na hora da prova, cara, leva piquenique, sim, né? Chocolate, água, coisinhas para beliscar, porque isso daí é fatal. Você vai querer roer alguma coisa na hora, né? E isso ajuda também. Você pode passar muito mal depois, mas coma chocolates, pequena, coma chocolates. Não há maior metafísica no mundo do que o ato de comer chocolates. Como diz Fernando Pessoa, né? No Tabacaria, né? Coma chocolates, isso vai valer a pena na hora da prova. Sim. Bom, eu poderia ficar aqui há um tempão dando uma série de dicas de estudo, de repente até pode ser o tema de uma conversa. Se o pessoal me convencer, eu faço, né? Dando dicas de como fazer anotação, quanto tempo dormir, o que pode comer. Dá para falar sobre isso por muito tempo. Mas acho que a gente podia entrar um pouquinho nas obras, falar um pouquinho delas, falar um pouquinho da prova, quantas questões são de literatura, quais são as habilidades necessárias, e vamos pegar uma obra e você comenta. Vamos fazer isso, até porque, tranquilo. enfim, fica proveitoso para quem está aqui. Convence ele, professor, aí. Então, mas não vai dar tempo Christian, não vai dar tempo de aplicar tudo isso antes da prova. A única coisa que a gente está falando realmente é dar aquele descanso, né? Tem uma espécie de jejum de estudo, dá aquela relaxada para você. O cérebro precisa disso, ele precisa se reorganizar, né? Não é de um dia para o outro. Essa é uma coisa que as pessoas se confundem. Estuda hoje, amanhã você vai saber. Não é assim, leva um tempo para aquela informação sedimentar, consolidar, criar novas conexões ali. Então, isso que o Lanin comentou de estudo de véspera é complicado, né?
porque você está ali, o cérebro ainda está processando aquele monte de informação, tá? Ele está ali avaliando como arquivar tudo aquilo, então Uhum, tem que uhum, uhum. ter, tem que ter paciência. Então, se você ficar estudando muito na véspera, vai sobrecarregar e você vai chegar cansado. E chegar cansado é pior do que chegar ansioso, é chegar cansado. Então, pelo menos chegue com energia, né? Eu posso dar conselhos como, bom, evitar a bebida alcoólica nos 3 dias anteriores, porque isso prejudica a qualidade do sono, evitar cafeína depois do almoço, porque apesar de você conseguir dormir com cafeína no sangue, o sono vai ser de menor qualidade, especialmente a etapa do sono que solidifica a memória. Então, passou das 2 da tarde, corta o café pelo menos, né, para você chegar mais Refrigerante também, porque o refrigerante, refrigerante tem coisas doces, cafeína, né? estimulantes, qualquer coisa desse tipo, né? Então, atividade aeróbica você pode fazer 20 minutos por dia de uma caminhada leve, isso já ajuda bastante na oxigenação do cérebro para, enfim, aproveitar melhor ali o descanso depois, enfim. Higiene do sono, em resumo. Agora, técnicas de estudo aí, como o Christian até parece que deu um voto a favor aqui, a gente pode fazer sim, mas vamos fazer isso outro dia. Aqui, ó, chegou uma pergunta, vamos lá, vamos começar por essa aqui, ó. Vamos lá. O que você tem a dizer sobre o personagem Julião Tavares em Angústia? Eu tô entrando aqui. Ah, Conseguiu ver? Tiny, tá Ah, tá, aqui. você conseguiu. Né? Ô, Tiny, tudo bom? Olha, o Julião é uma figura complicada, né? Na medida em que o Graciliano Ramos ele constrói toda a sua narrativa a partir de um conceito claramente marxista. Né? O Graciliano era um comunista, ele era do Partido Comunista, ele era um marxista mesmo, ortodoxo, ele foi prefeito de Palmeiras dos Índios pelo Partido Comunista, enfim. Foi preso por causa disso na época da ditadura Vargas, né? E ele constrói quase toda a sua obra tem essa pegada política, né? Da filosofia política, vamos dizer assim, e econômica de Marx, da questão de luta de classes e tudo mais. O Julião Tavares, ele é um pouco o protótipo do mal burguês, vamos dizer assim, que o Marx classifica. Né? Não o bom burguês que vai ajudar na revolução, mas o mal burguês, o explorador, o sujeito que vai abusar, né, nas suas relações sociais dos mais fracos, enfim. Né? É o agregado que faz o pato. Você está lendo a mensagem do Christian? Eu O estou vendo Julião, também aqui. eu vou ler É aqui porque não sei. O Julião é um agregado que faz um pacto mefistotélico com a mefistoférico com a sociedade. sociedade. Acho que assim Assim como ele, como eu também ele, me doaria para conseguir recursos sociais, porém não de forma compulsória. O Julião tem isso, né? Então, há uma coisa assim, de um conceito de bem e mal dentro do Angústia. E o próprio Angústia é isso. Há uma série de coisas que se discute nessa obra do Graciliano. Há uma teoria muito interessante. Eu não lembro agora o autor que desenvolveu essa teoria, eu não lembro se foi o Antônio Cândido ou se foi o professor Nelson Moisés da USP, mas em 1970 ele levanta uma bola interessante falando que todas as personagens ali, na verdade, são são frutos da imaginação, né, do narrador, né, da personagem principal, que está num processo febril. Né? Então o romance inteiro nossa, eu vou usar uma mesóclise, transcorrer-se-ia, né, nesse processo mental perturbado de um processo de um elemento febril, né, e tanto o narrador quanto a moça quanto o Julião, né, todos eles são desdobramentos dessa personalidade adoentada, doentia, e ele vive na sua mente esse conflito que ele enxerga na sociedade. Mesmo porque ele morre de vontade de ser um escritor conhecido, reconhecido, de ter algum poder econômico, pelo menos para ter uma vida digna, enfim.
né? Mas ele se encaixa exatamente nessa questão da luta de classes, né? Enfim, o Julião ele faz parte de uma burguesia que acaba explorando, né, as moças, né, que estão ali da periferia. Ele vai até as periferias para caçar essas moças, né? Ele é um canalha, né? Enfim. Mas esse canalha, se essa teoria do Maçom Moisés, do Antônio Cândido, tiver razão, o canalha é o próprio narrador, né? Ele entra nesse processo febril de tentar ser algo que ele não é. Por isso a sua doença é um reflexo de uma doença social, talvez. Né? Aqui. Angústia, é isso aí, é angústia. Angústia. Certo. Bom, enquanto o pessoal vai mandando mais perguntas, se você puder comentar um pouquinho da estrutura mesmo, das habilidades que a FUVEST exige na prova, só para relembrar aqui o pessoal. Começa-se. Primeiro, o dado de interpretação, né? Interpretação de texto. As questões da FUVEST, elas não são diretas, elas não são questões direcionadas para averiguar se o aluno leu ou não leu a prova, mas são questões de relações internas entre várias áreas de conhecimento. Mudou muito a FUVEST de quando eu fiz, que era uma coisa mais direta, mais direcionada, mais objetiva, digamos assim, né? Leu, não leu, conhece, não conhece, né? A FUVEST ela passou a ter uma estrutura de relações interdisciplinares, de um conhecimento maior, né? Que isso gera algumas confusões, inclusive, na medida que teve uma notícia recente, curiosíssima, de uma prova, acho que do Enem, né? Caiu uma questão com texto do Caetano Veloso, né? E as manchetes foram que o Caetano Veloso não conseguia responder a própria questão, né? A questão sobre a própria obra, né? E aí veio uma série de críticas, não ao Caetano, mas à prova. Né? Como assim? A prova usa um autor. Olha, eu acho que se nós tivéssemos hoje o Machado de Assis respondendo as questões sobre sua obra, né? Numa FUVEST ou no Enem, o Machado não responderia. Né? Nós temos que perceber o seguinte: nós não sabemos as intenções do autor, nós sabemos as intenções críticas que são geradas a partir da obra do autor. E a FUVEST vai testar isso. Né? Então, a habilidade é leitura. Foi lida a obra. Se o candidato leu as obras, efetivamente, pegou as obras, teve a paciência de sentar, ler cada uma delas durante esse ano que passou, ele já tem um instrumento um pouco mais seguro. Claro, ninguém vai lembrar de cor todas as obras da FUVEST. Né? Ninguém vai conseguir abrir, falar, olha, em que Cecília Meirelles, no terceiro poema da segunda parte do Cancioneiro da Inconfidência, né, afirma o quê? Pô, sei lá, cara, né? Eu não vou lembrar uma coisa dessa. Então não é isso. Mas nós temos uma memória que percorre cada uma dessas obras. Então quem leu fica um pouco mais seguro e respira um pouco melhor quando se depara com o contexto da prova. Né? Esse é o primeiro ponto. Quem não leu? Aí a coisa fica meio complicada. Né? Uma saída é percorrer e correr atrás de resumos. Eu odeio falar isso, mas nesse momento, quem não leu ainda as obras só vai ter como instrumento resumo. Não dá tempo de ler. Né? Se você tentar ler todas as 9 obras amanhã. Cara, eu me lembro do Woody Allen, quando que ele diz que fez um curso de leitura dinâmica e leu Guerra e Paz do Tolstói em 15 minutos. Tem a ver com a Rússia. Né? Isso, não dá tempo. Né? Sinto muito. Né? Tem a ver com a Rússia, cara. Então, se tentar ler todas as obras amanhã, tem a ver com a Rússia. Você não vai responder nada. Então, pega pelo menos assim, o contexto dessas obras, né? Para saber do que trata.
E aí, na hora da prova, que vai ter um trecho de contexto cruzando informações, aí você vai ter que saber fazer esse malabarismo. Quem leu consegue melhor, né? Mas é curioso o seguinte: pegam trechos de uma obra, né, e relacionam com contexto histórico, com fundamento social, com fundamento filosófico, com a língua, a própria língua, a questão gramatical. Há questões que eu já vi que pegam o uso dos artigos num determinado texto e pedem para o aluno explicar por que e como esses artigos são usados, o que isso significa. Isso já precisa de alguma atenção, né? Então, saber um pouco esse panorama. No curso que a gente preparou sobre a literatura, eu tentei um pouco isso, né? Apresentar a obra dentro de um contexto muito maior. Outra coisa interessante é o seguinte: a lista de obras da FUVEST, ela não é casual. Ela não é assim, vamos trabalhar com o quê? Vamos pegar desde Tomás Antônio Gonzaga, uma do Machado, uma desse. Não, a linha de obras tem um sentido, né? E essa linha de obras apresenta uma certa sequência de fatos. Há algumas coisas muito claras. Se nós pegamos o Tomás Antônio Gonzaga, no Marido de Dirceu, se corresponde imediatamente com a Cecília Meirelles, o romanceiro da Inconfidência, né? Os dois estão dialogando, né? O tema amoroso que vai aparecer no Tomás Antônio Gonzaga aparece não só no romanceiro da Inconfidência, mas aparece também, por exemplo, no Machado de Assis, aparece no Graciliano Ramos, né? Aparece depois das obras um pouco mais recentes, aparece Dois Irmãos, do Platão, né? Então, existem linhas possíveis de análise, né? Eu não estou falando que isso será pedido, porque eu não faço a menor ideia, mas se eu fosse um avaliador que chegasse... Olha, você precisa preparar uma avaliação para os alunos que abrangem isso tudo. Eu levantaria 1 ou 2 temas ou 3 que percorressem essas obras de forma paralela e falava: olha, como é que esse tema é tratado das diferentes formas, né? Isso vai exigir, inclusive, que o aluno saiba o contexto de cada obra, né? Não explicar, mas conhecer. Então, saber que o tratamento de um tema como amor, lá em Tomás Antônio Gonzaga, exige uma série de conhecimentos que são outros, né, do que do realismo, aspas, desse realismo do Machado de Assis, que são outros do sentimento amoroso que a gente encontra em Guimarães Rosa, por exemplo, né? Então, eu acredito que nessas questões pedem uma múltipla habilidade, né? O conhecimento das obras, o conhecimento do contexto, o conhecimento dos temas e a capacidade de relacioná-los, né? Por isso que é complicado, é por isso que é difícil, né? Deixa eu ver aqui eu também. Tem aqui, ó, o Christian comentando: eu já fui atrás de um curso desses e é furada. Não existe uma diferença entre ler e olhar palavras para o cara que fez o curso. Olha, ela tá com pouca bateria. Vai ficar salva, você pode ver depois, com certeza. Agora, aquela relação entre cursos que existem por aí, a gente teve um cuidado, tremendo cuidado. Eu sou um cara bem chato com isso daí. E o Lonin, pelo visto, também é um cara muito criterioso. E o curso ele foi feito para atender a vontade, né, a curiosidade, o interesse por literatura de quem não vai fazer a prova, mas quer aprender sobre literatura brasileira. Até porque a gente estava discutindo de fazer um curso de literatura. Falei, por onde a gente pode começar? Vamos começar por algo que os jovens vão precisar aqui, que é a questão da prova. Um pouco Vamos começar mais daí. pragmático, né? Tem uma utilidade literária, claro, e tem uma utilidade prática aí, que é preparar para a prova. Então, teve muita gente que adquiriu o curso e todo mundo gostou. Então, se você teve a oportunidade de assistir as aulas que estão no YouTube, no nosso canal do YouTube, tem acho que 3 aulas abertas do Lanin do próprio curso, já prontinha lá, é só assistir. Dá para perceber que realmente é um trabalho diferenciado que a gente fez aqui. Então,
realmente vale a pena. Ó, vamos aproveitar e responder o Christian aqui, porque acaba a bateria, né? Vamos ver mais uma pergunta dele. Percebi em um momento da live que Ele confundi. confundiu. Uhum. Ah, tá com. Tudo bem, não, É o tranquilo. João Tá. Tavares, ele deu uma misturada, né? Não, Aqui tem perdoado. uma outra coisa. Bom, Cristian, muito obrigado por participar, que você está aí com pouca Com bateria, certeza. A né? gente se fala Valeu, depois. né? E estou à disposição, se quiser bater um papo aí nas redes sociais, pode me procurar, né? Legal. E você falou que foi atrás de cursos de leitura dinâmica e tudo mais. Olha, existe técnica de leitura dinâmica rápida, mas Sim. não é para fazer uma leitura analítica, né? Não é para fazer uma leitura de compreensão profunda de contexto. Né? É para Claro. saber do que trata e vamos embora. É para uso. Né? É simplesmente para uso. Eu acho que quem tem hábito de leitura acaba lendo de uma forma mais rápida, né? Porque cria-se esse hábito, e eu acho que isso acontece com todo mundo que é estudioso em qualquer área. Né? Você pega um determinado livro, eu preciso saber disso daqui, e lê-se com uma certa rapidez algumas partes, para-se um pouco mais em outras e acelera. E quantas vezes não acontece de você falar, olha, tem um livro sobre um tema que é interessante, pega, começa a ler e fala, putz, mas isso eu já conheço, né? Isso eu já li, porque eu já li em outros lugares, em outras, né? E acaba deixando por de lado. Então existe sim a leitura dinâmica como técnica, mas é para um uso diferente do que o uso Com certeza. analítico aprofundado. Né? O que existe é você saber modular a velocidade. Tem ocasiões e textos que permitem uma velocidade maior e outros que exige uma velocidade menor e às vezes até parando. Você lê, para, Sim. reflete, lê, para, reflete. Né? E o que você falou do hábito acaba sendo a própria habilidade de decodificar as palavras. Né? Você Sim, tem sim, aquele sim. Se você pegar um aplicativo de leitura dinâmica, ele vai fazer exercícios para os olhos, para você para ficar focando com mais velocidade, para enxergar Sim. melhor, de visão periférica. Tem uma série de habilidades correlacionadas, né, paralelas aí, a própria velocidade da leitura e a qualidade também, né? Então, tudo Sim. isso... E tem várias técnicas, né, da leitura dinâmica. Você tem aquela que você vai pulando pedaços só para saber do que se trata. Tem uma que você busca determinadas informações num texto. Isso é bem útil em provas. Tem uma que é transversal, você percorre a página, né? Sim. Percorre efetivamente de um canto superior ao outro, porque você batendo os olhos, você pega miolos de texto. Né? Eu não sei. Eu sou um pouco chato, porque eu gosto de sentar com texto e ler bonitinho. Mas eu trabalhei no lugar, desculpa, vou contar um pouquinho de história pessoal, que eu acho que também ajuda, né? Eu trabalhei numa universidade aqui em São Paulo, que tinha um professor que vendia seu curso de leitura dinâmica para muitos alunos e tudo mais, e era um pouco complicado, né? Porque partia-se do princípio que o aluno precisava ler muita coisa, e precisa, né? Mas que a leitura dinâmica ia ajudá-lo. E ajudava para responder à prova, Sim. não para reter conhecimento. Né? Mesmo porque boa parte dos alunos que fizeram o curso, eles falaram, olha, funcionou, eu realmente li muito mais rápido e tal, mas ele terminou a prova, no dia seguinte ele já não lembrava do que se tratava aquele tema, né? Ou aquele livro específico. Né? Aquilo armazenava imediatamente para o uso prático. Né? Agora. Né? Eu não sei se isso... Eu não sei se isso na literatura é tão bom assim. Né? Na medida que que aí literatura... você está buscando a literatura aí para passar numa prova e não para aproveitar nada da prova, do conteúdo do livro. Então, E esse é outro ela foi muito problema, Maurício. reduzida, né? Ela foi reduzida, de certa forma. Outro problema, Maurício. Outro dia mesmo, lá na escola onde eu trabalho, um aluno virou para mim, mas virou na boa, não sendo agressivo, nada disso. Professor, mas quem gosta de literatura? Né? Eu falei, bom, primeiro eu, né? Eu gosto. Agora, vamos tentar entender o que significa literatura, né? E não tinha Então, sacado ainda a gente qual era, né? conversou. A gente conversou muito sobre isso, né? Sobre Sim, sim. a estrutura da prova faz com que os alunos não gostem do conteúdo, porque é uma situação de estresse, é uma situação de competição,
se a pessoa gosta ou não gosta, isso não importa. Se sabe ou não sabe física, história, não interessa. Interessa você ser bom na prova. É, E ir bem tá na certo. prova exige também uma habilidade de fazer provas. Tem técnicas. E Assim é eu verdade. conheço muita gente que é bom de fazer prova, mas não sabe nem do que se trata a prova. É simplesmente pode fazer qualquer prova e vai ter um bom resultado, porque entende a cabeça de quem fez a questão e fala, ele acha. Uhum. Cara, é muito louco, parece um truque. Ó, tem um aluno seu aqui, ó, Mister Freezer. Oi, professor, é O o Nicolas, Nicolas. Nicolas, do meu sexto ano. Muito Tudo bom, legal. Nicolas? Que bom que você está aqui, meu querido. Ó, ele Né? tá reclamando da sua câmera aí, ó. O lag na câmera é no Laninho, a minha tá boa aqui, hein? Eu não estou usando lag. Eu não sei o que é lag na câmera. Não O lag adianta, é não que fica adianta. Eu não que uso fica essas coisas, não. um, po- um pouquinho de atraso na imagem aqui. Ó, vamos lá. Ah, entendi. Não, mas É, o Nicolas é um rapaz muito bacana, tal, inteligente. Tá eu chamo do meu sexto círculo fundamental, para citar o Dante. Né? E a gente tem feito uns exercícios muito bacanas com leituras, que não são só leituras voltadas para a escola, para a coisa prática. Né? Mas estudo de outros escritores. Edgar Allan Poe, ler um poema do Lorca, né? Abrindo um pouquinho. Muito legal ver o Nicolas aqui. Cara. Vamos lá, vamos em frente. vamos lá, ó. Muito bom também. Eu recebi contato de algumas pessoas que são alunos, já foram alunos, alunas suas, Sim, e sim. até a mãe de um aluno da sua escola entrou em contato com a gente lá, achei bem bacana. Então, Olha que legal. Que eu até bacana. acho que eu cheguei a te mandar mensagem. Vamos lá, vamos lá. Ó, o problema é que todo mundo deixa para ler as obras ou resumo pouco tempo antes da prova, e É um pior. pouquinho. Poucos Ah, compreendem bem o que está lendo. Sim, isso acaba sendo na. A própria habilidade da prova é a compreensão das questões e isso complica muita gente, viu? Realmente. Agora a pergunta aqui da Tairi novamente. Mas o próprio Luiz Angústia se vê como fracassado. Parece mesmo que em sua tentativa de ser um grande escritor, ele mesmo admite não ser. Thaili, é um desejo, né? Ele se coloca como desejoso de ser um grande escritor. Mas ele é um fracassado em quase todos os sentidos. Né? Eu lembro que uma das cenas iniciais que ele descreve o encontro dos intelectuais na livraria, né? Uma livraria, os intelectuais se encontram, a forma como ele coloca aquelas pessoas que vivem da aparência, né? A aparência de ser intelectual, né? Aquelas pessoas estão ali na vitrine. As pessoas são mais importantes que os livros ali naquela livraria. Eles estão na vitrine, né? Porque até mesmo na literatura, e isso a gente vê hoje, tá? Eu não vou citar nomes de obras, mas a gente vê hoje. Ser escritor virou estar na vitrine e não criar uma boa obra literária. Né? Ser escritor se transforma em ser produto. Né? O escritor se coloca como um produto a ser consumido. É mais ou menos a crítica que o Graciliano Ramos faz via Luiz. Né? Ele fala, bom, é isso ser um literato, é isso ser um escritor, ou seja, ter uma aparência de. Né? Isso não é novidade, né? Não era novidade na época do Graciliano Ramos, não é novidade hoje, mas nós vemos polêmicas rolando nos jornais de várias opiniões, porque o cara é escritor, então o cara tem que ter opinião sobre tudo. Né? E ele está vendendo exatamente a imagem dele. Né? Essa imagem garante que ele seja convidado para os congressos, para as feiras, para passear no Rio Amazonas, no barquinho. Eu não consigo imaginar nada mais infernal do que você ficar 7 dias preso num barco com alguns escritores andando para cima e para baixo. Né? O Maurício deu um sorrisinho. Gostei do sorrisinho. Mas é terrível, cara. Você está preso ali. É pior do que no Cruzeiro do Roberto Carlos, eu acho. Né? Mas é isso que garante, né, que os livros sejam vendidos e tudo mais. É marketing.
né? Faz parte do jogo. Um pouco antes do Graciliano Ramos, teve um escritor que fez muito sucesso, chamado Coelho Neto, hoje praticamente esquecido, esquecido porque realmente não é o grande escritor desse seu tempo, mas o Lima Barreto metia o pau no Coelho Neto exatamente porque ele era o cara que sempre estava à frente da mídia. Né? Sempre aparecia nos jornais, era convidado para as festas, né? E ele o Lima Barreto faz uma crônica genial sobre a presença do Coelho Neto e o discurso que ele faz em um determinado momento, aqueles discursos grandiloquentes que falam dos céus do Rio de Janeiro e os mares do Rio de Janeiro e a água e não sei o quê, aquela coisa grandiloquente, heróica, altíssimo nível tal, era o discurso que ele fez para a inauguração da piscina do Clube Fluminense. Né? Ou seja, olha só, né? Trouxeram o cara para inaugurar uma piscina, cara. Né? Só que ele precisa fazer isso. Né? O Luiz se coloca um pouco de forma inferiorizada, porque ele está numa situação inferiorizada. Né? O papel dele, na verdade, nessa angústia é ele fazer o contraponto, né, com o Judeu Tavares e tudo mais, porque senão não funcionaria. Mas realmente, né, ele é um fracassado porque é uma necessidade de ser fracassado no contexto da obra. Né? Ele não pode ser funcional. Né? Ele pode ser funcional. A gente pulou um pouquinho antes, que alguém... Pulamos? A Carla Scardini falou de chat GPT para pedir resumo ou perguntar sobre melhores perguntas sobre cada obra. Olha, Carla, eu vou ser muito sincero contigo. Eu entendo nada de chat GPT. Mesmo, de verdade. Eu tentei entrar, pesquisar, não tive muita paciência. Eu sei que é um instrumento que muita gente está usando, que está causando muita polêmica, inclusive. Né? Recentemente, um livro foi desclassificado do Prêmio Jabuti em ilustração por inteligência artificial e tudo mais. Pelo que eu sei, as informações ali são seguras, porque são recortes de vários lugares, mas realmente eu não sei. De qualquer forma, resumos, encontra-se assim a mancheia, né, em vários sites. O que dá para garantir, que eu posso te garantir, é que o ChatGPT não vai ter uma voz tão agradável quanto a do Lanin, nem nenhuma inteligência artificial. Então, e assim. Eu engano, viu? Eu engano. Eu posso te garantir que tem muito mais qualidade de conteúdo no curso do que ou até mesmo em resumos feitos, né, por pessoas que se dedicaram nas obras. Porque é um software linguístico, ele vai fazer ali ele vai tentar fazer um resumo por, sei lá de que maneira, com um monte de parâmetro, né? Mas ele realmente não compreende a obra a ponto de perceber as sutilezas ali, como essas que a gente está discutindo aqui, ele já não é capaz de fazer isso. Tem o Samuel Narras. Boa noite, professor. Poderia comentar um pouco sobre a questão do ano passado da FUVEST que fala sobre o livro Mensagem? Na questão, se pergunta sobre como o tempo é encarado no poema O Quinto Império, e a resposta é mística, em razão do prognóstico de um futuro metafísico. A pergunta é boa. Eu vou chamar o Papa para me ajudar aqui, mas na verdade, Samuel, obrigado pela pergunta, muito bacana. Sim. E o seguinte, o Quinto Império, o tema Quinto Império no Fernando Pessoa relaciona-se a alguns fatos. Um desses fatos é o fato histórico, né? Que é um tema que já foi trabalhado na literatura pelo padre Antônio Vieira, né, na sermonística, quando ele... Deixa eu ver se um pouco... Posso pegar um livro aqui rapidinho? Pode, claro. Só um minutinho. Sim, sem problemas. Vamos ver se ele acha o livro durante a live. Achar livro durante a live é sempre difícil. Vamos ver.
Desculpe, desculpe, desculpe. Não, ainda bem que eu estou aqui com o material, mas o Padre Antônio Vieira, por exemplo, ele tem essa apologia das coisas profetizadas, né? Que é o estudo que ele faz a respeito das profecias do Quinto Império do Mundo a partir de Isaías, né? No livro de Isaías da Bíblia, o rei, já não lembro exatamente qual rei, não é o rei dos judeus, o rei de fora, ele tem um sonho de uma grande estátua com cabeça de ouro, corpo de prata, uma parte de bronze, pernas de ferro, né? As várias idades, 4 idades, e uma grande pedra preta cai do céu, derruba essa estátua, e o Isaías ele interpreta esse sonho falando dos 4 impérios até então existentes e que viriam um quinto império do mundo. Né? Esse quinto império do mundo é uma expectativa, né? Uma expectativa mística, é uma expectativa metafísica, mas o Isaías interpreta isso como um império do reino dos judeus, o povo escolhido, afinal de contas, né? E no cristianismo se interpreta como o império do Espírito Santo. Né? O império que o Espírito Santo, quando vem, né? Quando vem à Terra, inaugura um período de 1000 anos de felicidade. Começa a se unir aí a profecia de Isaías com o texto do Apocalipse. Estou né? Fazendo essa. Isso não é necessidade para entender o Fernando Pessoa. Né? O Vieira ele vai pegar isso, jogar para o cristianismo a partir de. E o Vieira era um cara complicadinho nesse sentido, ele era um safadinho, né? Exatamente porque era um político, né? Não era só um padre jesuíta. Né? Ele sabia as articulações políticas que ele precisava fazer ali. E acontece o seguinte, houve um fato histórico também, que é o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, em 1572. Né? O rei de Portugal desaparece na batalha, solteiro, sem filhos, virgem. O herdeiro é o seu tio-avô, com 70 e tantos anos, que era bispo, né, também sem filhos. Ele fica mais uns 2 anos ali, morre, e o herdeiro, né, sucessor, é o rei de Espanha. Né? E aí, unificação de Portugal e Espanha. E tem o Vieira é um pouco posterior a isso. Né? O Vieira ele começa a falar, bom, onde está o resgate de Portugal? No final, quando Espanha e Portugal voltam a ser unidades independentes, o Vieira começa a buscar esse novo rei, ou esse retorno de Dom Sebastião, que iria inaugurar o Quinto Império do Mundo. Né? E o Quinto Império do Mundo seria inaugurado sob a égide de Portugal. Né? Portugal seria o reino do Espírito Santo concretizado na Terra. Fernando Pessoa ele pega exatamente essa linha. A partir de algumas figuras. Antes do poema O Quinto Império, nós temos alguns outros poemas. Nós temos o Bandarra, né? Que foi um sapateiro português, profeta, né? Tem as quadras de profecias e tudo mais, no qual ele fala do Quinto Império do Mundo. Né? Depois nós temos o padre Antônio Vieira, né? Um outro poema sobre o Vieira, que vai falar também sobre o Quinto Império do Mundo, e finalmente um terceiro. O primeiro poema intitula-se O Bandarra, o segundo O Antônio Vieira, e o terceiro não tem título, mas ele é a voz poética em primeira pessoa, é o próprio Fernando Pessoa, que se coloca nessa tradição profética de um Portugal futuro, né, que irá unificar o mundo sob a bandeira do Espírito Santo, sob eu vou falar o espírito do Espírito Santo, fica feio, mas é isso mesmo, né? Sobre esse novo Cristo, né, que será encarnado em um grande líder em Portugal. Né? Então, a linha metafísica é essa. Né? Portugal não é apenas um território, apenas um país, mas é uma promessa. Né?
E essa promessa se mantém. Nós temos no Brasil essa herança. Se nós pegarmos a literatura popular nordestina, do cordel e tudo mais, nós vamos encontrar o sebastianismo e o Quinto Império inteiros ali. Se pegarmos Ariano Suassuna, né, as obras do Ariano Suassuna trazem, algumas, né? Estou pensando no Romance da Pedra do Reino, traz essa ideia do Quinto Império, essa ideia dos valores da nobreza, da cavalaria, mas sob a égide do Espírito Santo, né? E isso gera não só boa literatura, mas gera também má política, né? Por um lado, essa ideia do Quinto Império, do sebastianismo, gera boa literatura e má política, né? Porque nós vamos ter uma expectativa popular desse líder, enfim, né? É mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi, Samuel, mas a linha de raciocínio é mais ou menos essa. Vamos ver se ele aparece aí para confirmar se tá. Muito bom. A Taidi aqui também fez a linguagem não convencional do campo geral, né, Taidi, André? Né, Taidi? O Samuel disse que está respondido. Samuel, manda mais perguntas. Foi muito boa a pergunta, inclusive. Manda mais aí. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho com a Taidi, né, Taidi? O linguagem não convencional do campo geral. Guimarães Rosa é outra história, né? Guimarães Rosa, ele diz que parte da criação da sua linguagem, da experiência vivida dele, né, pelos campos gerais das Minas, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu li a respeito da criação do Guimarães Rosa, isso é verdade por um lado, um pouco mítico por outro. Né? Ele realmente escutava as conversas, ele realmente sentava nas rodas de causos, né? Com os tropeiros ali das Minas, né? Os condutores de gado, com o povo mesmo do sertão. Então ele pega muito algo que é o ritmo da fala. Né? Nota o seguinte, a linguagem não convencional é um rompimento com a gramática normativa, né? E ele tenta criar, e consegue, ao meu ver, ele consegue criar na narrativa um tom, uma pegada de oralidade. Nós falamos de uma forma muito diferente do que escrevemos. Né? É muito curioso quando nós pegamos numa conversa cotidiana alguém que tente falar da mesma forma que escreve. Né? Eu brinquei agora há pouco, eu vou usar uma mesóclise, né? Baixou Temer, né? Quem usa mesóclise, meu Deus do céu, na fala, né? Do cotidiano, né? A não ser numa situação de um discurso extremamente formal, né? Que é preparado não só para ser lido naquele momento, mas para ficar registrado para a posteridade. Né? E eu brinquei, baixou o Temer, mas o Temer foi presidente da República, né? Senador, etc. Tal. Então a sua fala tem uma importância de registro, né? Mas no cotidiano, no nosso papo do dia a dia, né? Nós utilizamos uma linguagem completamente não convencional das normas da escrita, né? Das normas da gramática escrita, da regra escrita. Existe essa, que eu vou chamar de uma gramática da oralidade, não sei se esse termo existe, mas a forma de expressão oral tem um outro ritmo, inclusive. Né? Nós pontuamos a nossa fala com pequenas partículas, né? Esse né, então, né? Viu. Nós vamos pontuando a nossa fala e dando um outro ritmo nessa fala. E criamos palavras. Uma das questões do Guimarães Rosa é que ele cria, né?
palavras ou cria sentidos para palavras já existentes. O Guimarães Rosa intitula muitos dos seus contos não como contos ou novelas, mas como poemas. E quando ele atribui a um texto em prosa seu a categoria de poema, ele está nos dizendo o seguinte: olha, o que eu faço aqui com a linguagem é uma coisa totalmente diferente do meu amigo escritor regionalista também, né? O Graciliano Ramos, por exemplo, que utiliza a palavra na norma exata, padrão, bonitinha, né? E se ele falar casa, ele está falando, se referindo mesmo à casa, à construção, né? O Guimarães Rosa, ele extrapola o significado das palavras. Eu lembro algumas definições de poesia, de poema, ou de poesia, na verdade, que eu gosto muito. Tem uma do Otávio Paz, poeta e crítico mexicano. O Otávio Paz, ele diz que a poesia é a linguagem no seu estado selvagem. Né? É bonito isso. Né? A poesia é a linguagem no estado selvagem, por isso ela é tão difícil. Né? Aquela palavra está na sua pureza, na sua inteireza. João Cabral de Melo Neto tem uma outra definição de poesia que é muito próxima do Otávio Paz, mas ele fala que a poesia é a palavra com sua força mítica, né? A sua força primitiva, a sua força ainda não dicionarizada, ainda não banalizada pelo uso. Né? Por mais que nós conheçamos as palavras de um poema, nós olhamos o poema e sentimos dificuldade desse poema. Ainda definições, o Unamuno, né, o Miguel de Unamuno, ele tem uma definição muito, muito interessante sobre a literatura, né, ou sobre as línguas. Né? Já que estamos falando sobre língua, Guimarães Rosa, ele fala: as línguas, como as religiões, são feitas de heresias. Né? Guimarães Rosa, ele cria uma certa heresia no contexto linguístico. E para fazer uma última citação, que é o Julio Cortázar, né? Ele diz o seguinte: como é o poeta? Puxa, essa do Cortázar eu não lembro. O poeta é inimigo da gramática, e o gramático sabe disso. Né? Ou seja, o poeta, o escritor, ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho que é um pouco isso, né, que o Guimarães Rosa tem como consciência da sua linguagem. Tem até aquela expressão, né, licença poética, que é quando o cara vai romper as regras, né? Sim. Até em outros, o cara toca piano de um jeito diferente, não, ele tem licença poética para fazer aquilo. Exato. De um jeito próprio, né? Não quer dizer que é ruim, é só um jeito particular. Não, e outra, para fazer isso o cara tem que conhecer o piano, né? Ele tem que conhecer exatamente o que ele está fazendo, né? Senão ele não consegue romper as regras, né? É isso, Taylor, eu acho que é isso. Samuel está mandando mais uma pergunta aqui, vamos lá. Professor, o senhor poderia comentar também sobre como a modernidade e fazer parte da geração de 30 impactou na poesia de Carlos Drummond? Aí você pega o Drummond, né? Não só ou alguma poesia, né, que é o pedido, mas o Drummond. Isso é um pouco mais complicado, eu acho, Samuel. Primeiro, o Drummond, ele, no livro Para Fuveste, né, isso é alguma poesia, é um livro, o primeiro livro publicado pelo Carlos Drummond de Andrade, nós encontramos ali alguns poemas muito, muito, muito próximos do espírito do modernismo de 22, né? Do movimento modernista de 22. A gente pode discutir um monte de coisa a respeito do modernismo, mas, inclusive, a ideia do mini poema, o poema piada, né? que foi explorado pelo Oswald de Andrade, por exemplo, pelo próprio Manuel Bandeira, né? Bandeira anterior a 22, claro, mas ele começa meio parnasiano, né? O pesadão, e ele entra nesse espírito do modernismo e tudo mais, mas faz o poema piada, inclusive
contra os parnasianos, né? O Bandeira tem aquele poema Os Sapos, né? Que é falando exatamente dos parnasianos, que são sapos falando, né? Meu pai foi à guerra, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, né? É divertido, né? E o Drummond, ele pega um pouco essa linha em alguns poemas desse livro, como, por exemplo, Stop. Foi o tempo parou ou foi o automóvel? Né? Esse stop significa o que exatamente? No entanto, então temos esse primeiro momento. Depois, essa geração de 30, existem algumas gerações de 30. Né? Você tem a claramente regionalista, a gente falou do Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa é de gerações posteriores, mas vinculado ainda com uma herança regionalismo, mas nos anos 30 nós temos, produzindo literatura de caráter regional, o próprio Jorge Amado. Não vou entrar em questões da qualidade ou falta de, né? Ou se é um best-seller ou não. Mas nós temos no Sul o Érico Veríssimo, né? Publicando coisas regionais. E tem um eco, talvez, aí do Drummond, quando ele se pega tanto na memória de Itabira, a sua cidade. Ele já está no Rio, né? Ele é recém, um dos mineiros recém-migrados para o Rio, quando ele lança esse livro. Mas ele tem essa memória de Itabira, né? A pedra do caminho é um pouco isso, né? Havia uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra no meio do caminho. Nunca vou me esquecer deste fato que marcou as minhas pálpebras já tão fatigadas. Pô, ele tem 20 e poucos anos, né? Ele falou das pálpebras tão fatigadas como uma memória de um passado ancestral muito maior que ele teria vivido. Liberdade poética, claro, uma voz poética, não é outro mundo. Mas aquele poema Cidadezinha Qualquer, né? Os carros passam devagar, os cães andam devagar, passam, né? Eita vida besta, meu Deus, né? Devagar as janelas olham, né? Eu estou citando completamente de memória errado, viu, gente? Não decoro tanto assim as coisas. Mas ele está retratando aquela cidade na qual ele viveu e nasceu, né? Itabira. E tem vários outros. Itabira vai percorrer a obra do Drummond. Né? Vai ter uma sequência e o Drummond vai mudar muito, né? Com o passar do tempo. Ele vai perder um pouco esse quê de 22, ele vai abandonar um bocado essa lembrança da infância, mas ele vai ainda ter uma visão um pouquinho interiorana da realidade. Eu lembro de um poema, eu não lembro agora de qual dos livros do Drummond, que é O Caso do Vestido, é um poema longo, muito bonito, que é uma voz de criança, né? Uma criança, o filho perguntando para a mãe, minha mãe, que vestido é esse vestido? Né? É um vestido pendurado atrás da porta de uma casa. Não descreve a casa, não descreve nada, apenas o vestido pendurado atrás da porta. Não está dentro do guarda-roupa, não está dentro do armário, não está pendurado atrás da porta. E para mim, a imaginação que vem, a imagem que vem de uma casa muito simples, né? E a mãe responde: é o vestido de uma dona que passou. Né? E começa a contar a história do vestido. Uma mulher muito bonita, muito sensual, tal, que chega com aquele vestido e se engraça com o marido dessa mãe que tem esse filhinho, e o marido vai embora com essa mulher. E passados alguns meses ou anos, essa mulher volta, falando que foi abandonada pelo marido e toda arrependida, né? Pede desculpas e entrega o vestido para essa mulher, né? E ela lava o vestido, passa o vestido, deixa pendurado atrás da porta e vai, conta, e a criança sempre perguntando, né? Mas me conta mais sobre esse vestido, não sei o que e tal, e encerra o poema, fala: agora quieta,
né? Eu escuto o pé do seu pai no portão, né? O pai está chegando em casa, né? Depois de toda essa história, ele volta, né? Vê bem, isso talvez até se relacione com uma coisa mais interiorana, né? A casa vestida aí, dá volta, os problemas e tal, mas já é mais, tem um outro caráter menos realista, no sentido de descrição, mas muito realista no sentido de sentimento de problemas, né? Mas menos realista no sentido de descrição de alguma coisa. Acho que isso, Samuel. Depois a gente não pode esquecer que o Drummond, né, tem várias obras bem no final da vida, ele tem até uma de caráter erótico, né, de poemas eróticos que ele escreveu para uma amante dele, né, foi um escândalo quando se descobriu isso, né? O Drummond, cara, né? Aquele Drummond, né? Tão simpático, tão tímido, tão sorridente, sentado ali na hora do Rio de Janeiro, batendo papo com todo mundo. Ele tinha um amante de 30 anos, né? Paralelo ali com a esposa, né? E todo mundo ficou assim, meu Deus, Drummond, como assim, né? Eu falei, cara, é o Drummond. Né? Tem a história do Mineirinho, as coisas do Mineirinho, né? Que faz tudo quieto, né? Ele ficou bem quietinho durante 30 ou 40 anos com essa senhora, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco isso, Samuel. Não sei se é uma resposta adequada, mas é um pouco ideias de como essas estéticas vão se refletir na poesia do Drummond, né? E de nada, Teddy. Estou aqui para isso mesmo, responder. Né? Legal. Bom, Samuel, dá um alô aí se você tem mais alguma pergunta. A gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário. Sério Se mesmo? não te... Nossa! Pois é, eu falei para Mas, vocês, né? A gente vai ouvindo aqui o Lanin, né? E o tempo vai passando rápido. Essas histórias são excelentes, né? A gente, inclusive quem está aqui não assistiu ainda às aulas tem 3 aulas no YouTube, né? E tem alguns vídeos, curta educação que a gente tem semanalmente lá no canal do YouTube. Tem aqui, né? No canal do YouTube, vocês estão no YouTube também, tem algumas tirinhas, né? Algumas respostas rápidas do Lanin, falando sobre por que meu filho não gosta de literatura e por aí vai. Samuel, acho que é isso. Obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço aqui, né? grande Agradecemos a abraço, sua valeu. participação. E eu acho que é isso. Vamos dar mais um minutinho aqui para ver se alguém se manifesta com mais alguma pergunta, né? E lembrando, né, quem for prestar prova, descanse bastante. Não dá tempo de aprender muito mais coisa até lá, mas dá tempo de chegar descansado. Dá para fazer alguns exercícios aí de uma caminhada que faz muita diferença para a ansiedade, para a oxigenação do cérebro ali, vai dormir um pouco melhor, né? Então, como eu falei no começo da nossa conversa, se vocês tiverem muito interesse aí em me convencer, eu posso fazer uma live aqui dando dicas gerais de Eu estudo, dou maior apoio, cara. porque porque são coisas simples, na verdade são coisas muito simples. É só você adquirir o hábito certo, né, de estudar, saber quando fazer as revisões e por aí vai. Isso aqui são técnicas, né? O nosso cérebro ele tem uma certa configuração, uma certa característica, uma certa possibilidade e muitas vezes a gente simplesmente se dá mal porque a gente vai contra. A gente acha, por exemplo, aquele famoso mito, né, de compensar. Eu não vou estudar hoje, mas amanhã eu estudo uma horinha a mais e tá tudo certo. Não Né? funciona. Ou então, A gente sempre perde, né? ou então tem um que é clássico, né? Eu vou dormir um pouco mais tarde, eu acordo também um pouco mais tarde, eu dormi 8 horas ali e tá ótimo, né? Isso também é um mito de que tudo bem, né? A gente fica negociando com a gente mesmo, a gente fica negociando com Deus, a gente fica negociando sem saber se o outro lado está de acordo, sem saber se o nosso corpo vai dar conta daquilo, né? Então Verdade. é bom saber os limites e as características biológicas até para montar planos de estudo. Então a gente pode eventualmente discutir isso. E como não chegou pergunta aqui, a gente vai então encerrando. Vocês podem mandar pergunta depois. Se você está aqui, chegou Sim, aqui claro. e não está ao vivo, deixe nos comentários. A gente grava com o Lanin e coloca lá no canal. Não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para isso. E para quem for fazer a prova, desejo sorte, né? E habilidade e sorte. Um pouco de sorte também não vai mal, né? Sempre E cai bem. sempre cai bem. E o Lanin queria agradecer muito novamente, Eu dizer que foi queria, um eu prazer. queria,
Eu Ah, queria fala, ocupar fala. um tempinho para dar uma dica para o pessoal, que é o Claro. seguinte: uma coisa que sempre falam também, aí é no geral não só sobre não sobre a prova em si, mas algo sobre livros, de uma forma geral, porque falam o seguinte: nossa, o livro é muito caro, o livro é muito isso, o livro é muito aquilo, né? É difícil de comprar livros, e realmente os livros têm crescido muito, o preço tem ficado um pouco assustador às vezes, mas nós temos algumas oportunidades legais. Eu vou fazer uma propaganda e eu não ganho nada por ela, mas é pelo amor aos livros mesmo, e ao amor à literatura. Eu estou em São Paulo, e em São Paulo está saindo uma coleção para o jornal, a Folha, né, de clássicos da literatura luso-brasileira. No Rio de Janeiro deve ser outro jornal, no Mato Grosso deve ser outro, no Norte deve ser outro, enfim, eu não sei quais são, mas fiquem de olho nisso. É uma coleçãozinha bacana, eu vou mostrar, tá? É uma coleçãozinha bacana por alguns motivos. É, Primeiro, tem os clássicos ultra tradicionais que caem na escola, tem alguns que vão entrar na FUVEST do ano que vem, tá? Então, a Ilustre Casa de Ramírez, por exemplo, do Essa de Queiroz, cai o ano que vem. Então, é bom estar de olho, é bom comprar primeiro. 20 e poucos reais, é muito barato, né? Vale a pena comprar. E o segundo são clássicos, aspas, aí, né? Tem os clássicos da literatura, Raul Pompeia, Luiz Azevedo, Machado de Assis, tem o Tomás Antônio Gonzaga, Fernando Pessoa, então tem esse pessoalzão e tal. Mas quem bolou essa coleção teve uma sacada interessante. Sempre se critica muito o pensamento o politicamente correto, de nicho, né? Olha só, o discurso feminista que faz tal coisa, o discurso tal que faz tal coisa, né? E eles tiveram uma sacada interessantíssima, que é resgatar escritoras do século XIX, né? Pouquíssimo conhecidas. Maria Benedita Bormann, né, que eu tenho aqui, Emília Freitas, e tem mais umas duas ou três que vão sair, cujo nome eu não sei, e são pessoas que eu tinha referência de nome, né, mas não eram autoras reeditadas com frequência. Né? Então, aí assim, é uma dica para quem quiser começar a montar uma biblioteca tal, e ter a curiosidade de conhecer talvez um grupo de escritores ou escritoras que não chegou como uma peça tão importante na literatura, mas existem, né? Uhum. E eu acho isso um barato, né? Eu acho que A gente isso é um dos. podemos fazer uma conversa aqui no canal, né, do YouTube discutindo essas obras. Seria bem bacana, Pode ser interessante. A gente porque vê, aí eu estudo uma obra específica, bacana, legal. né? Porque eu falo, bom, então é dica. Eu queria só dar essa dica para incentivar a Muito leitura, bom. né? Ah, não, tá O válido. pessoal, Pode, vamos ler, gente, né? Tá com bom? E quero certeza. agradecer a todo mundo, agradecer as perguntas, né? Isso. Isso foi muito legal, é um papo muito bom sempre. E Maurício, muito obrigado mais uma vez. Poxa, o prazer é Bater todo um meu papo aqui. contigo é muito, muito bom, né? Legal, legal. É, legal. Legal, então acho que é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação, gostei. Tem perguntas muito interessantes aqui. E quem ainda não conseguiu ler os livros e vai prestar prova, acessa lá, pelo menos vê as aulas gratuitas, acessa, dá tempo de assistir o curso, mas não dá tempo de ler os livros. E se for para simplesmente ler resumo, eu acho que você pode não, eu não vou dizer que você vai garantir acertar algumas perguntas lendo o resumo, mas se você assistir o curso do Lanin, Ah, eu é posso mais seguro. garantir que você vai chegar muito mais bem preparado para a prova. Então é isso, agradecer novamente e até a próxima, Mesmo, pessoal. Valeu. mesmo porque, Maurício, no Sim, curso tem os resumos, né? No curso eu sim, faço um apanhado de resumo. Então, é verdade, tá é lá. verdade. Assim, cada aula cada livro são 3 aulas, né? E todo o enredo ali também é falado pelo Lanin nas aulas. Tá? Então tem toda a contextualização, tudo aquilo que a prova vai exigir do aluno está muito bem explicado nas aulas. Não é simplesmente leitura do livro, também não é simplesmente uma análise, é tudo aquilo que realmente a prova vai exigir depois, a contextualização, relação com as outras obras, então é realmente para quem quer chegar preparado na prova. Então, a gente teve bastante gente que assistiu e 100% com feedback positivo. Todo mundo que falou, a gente conversou
elogiou bastante. Então eu realmente recomendo, mesmo que, né, você não vai prestar prova, o curso é extremamente agradável, extremamente proveitoso, tá bom? Então é isso. Fábio, boa noite, obrigado, e a todos que Boa estão nos noite, acompanhando. muito obrigado, valeu. Boa Valeu, prova. tchau. Boa prova.